Olá, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Que a presença do Espírito Santo alcance o seu coração neste momento e traga paz, direção e fortalecimento espiritual. Hoje meditaremos sobre uma realidade muito humana, mas também nos traz grandes lições espirituais. Sarai dá lugar à impaciência. Essa passagem nos ensina que até pessoas envolvidas na promessa de Deus podem, em determinados momentos, agir movidas pela ansiedade e não pela fé. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, nós nos colocamos diante da Tua presença com humildade e sinceridade. Reconhecemos que muitas vezes nos tornamos impacientes diante das Tuas promessas. Fala conosco por meio da Tua palavra. Corrige-nos, fortalece-nos e ensina-nos a confiar no Teu tempo. É o nosso clamor, é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Meus irmãos, vamos à leitura da Palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 2. Diz assim o texto sagrado: Disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva. Porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Amados, este versículo revela um momento delicado na história de Abrão e Sarai. Deus havia prometido um filho, uma promessa clara, poderosa e divina. Mas o tempo passou e nada parecia acontecer. E é exatamente nesse espaço entre a promessa e o cumprimento que surge um dos maiores desafios espirituais: a impaciência. Sarai começa dizendo algo importante: O Senhor me tem impedido de gerar. Ela reconhece a situação, mas interpreta o cenário de forma limitada. E aqui está o primeiro ensino. Quando não entendemos o tempo de Deus, podemos começar a interpretar a situação de forma equivocada. Sarai olha para a realidade natural, que era a sua esterilidade. Ela não poderia ter filhos. E conclui que precisava agir. Ela decide, como diz entre aspas, ajudar a Deus. E isso é muito comum em nosso meio. Quantas vezes fazemos isso, meus amados irmãos? Deus promete, o tempo passa, a ansiedade cresce e então tentamos resolver do nosso jeito. Sarai apresenta uma solução humana para um problema que exigia intervenção divina. Ela sugere que Abrão tenha um filho com Agar. Humanamente falando, parecia uma alternativa lógica, mas espiritualmente era um desvio do plano de Deus. Isso nos ensina uma verdade profunda: nem toda solução lógica é vontade de Deus. A impaciência nos leva a decisões precipitadas, e decisões precipitadas geram consequências. A história mostra que essa escolha trouxe muitos conflitos, dores, problemas que marcaram gerações. Até hoje temos guerras por causa disso, não é verdade? Tudo começou com um momento de impaciência. Aplicando esta verdade à nossa vida, entendemos que o maior perigo não é a promessa demorar, é reagirmos mal durante a espera.
O tempo de Deus não é atraso. O silêncio de Deus não é abandono. A demora de Deus não é negação. Amados, Deus, Ele está trabalhando mesmo quando nós não vemos. Mas a impaciência tenta nos convencer de que precisamos agir por conta própria. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. Uma promessa que ainda não se cumpriu. Uma oração que parece não ter resposta. Um sonho que ainda não aconteceu. E o coração começa a se inquietar. E a mente começa a buscar alternativas e surgem pensamentos do tipo: talvez eu precise dar um jeito, talvez Deus esteja demorando demais, talvez eu precise agir. Mas hoje o Senhor te alerta: cuidado com as decisões tomadas na impaciência. Nem tudo que resolve rápido vem de Deus. Nem tudo que parece solução é direção divina. A fé espera, a fé confia, a fé descansa. A impaciência, por outro lado, acelera, pressiona e erra. Outro ponto importante é que Abrão ouviu a voz de Sarai. Isso nos ensina que precisamos ter discernimento espiritual. Nem toda voz próxima é direção de Deus. Nem toda sugestão bem intencionada está alinhada com a vontade divina. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus acima de todas as outras vozes. No dia a dia, isso significa esperar em Deus, mesmo quando é difícil. Significa confiar, mesmo quando o tempo passa. Significa permanecer firme, mesmo quando tudo parece parado. Porque o tempo de Deus é perfeito. Talvez hoje você esteja sendo tentado a tomar uma decisão por ansiedade. Mas esta palavra é para você. Espere, não antecipe, não acelere, não tente resolver sozinho. Deus sabe o tempo certo. Pare um pouco e pense. Temos esperado em Deus ou temos tentado ajudar a Deus? Feche os seus olhos por um instante e entregue as suas expectativas ao Senhor. Confie no tempo dele, descanse na vontade dele, permaneça firme. Aleluias, glórias a Deus. Oremos mais uma vez para encerrar este devocional de hoje. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, nós te agradecemos porque tu és perfeito em teus caminhos. Perdoa-nos quando nos tornarmos impacientes. Ensina-nos a esperar em ti, a confiar no teu tempo e a descansar na tua vontade. Dai-nos sabedoria para não tomar decisões precipitadas. É o nosso clamor em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que esta verdade permaneça em seu coração. A impaciência pode nos afastar do plano de Deus, mas a fé, ela nos mantém no caminho certo. Espere em Deus, confie, Ele não falha. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se Ele assim me permitir.